Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos trazer aqui hoje essa preparação do Verdão aí, né? Para esse jogo importantíssimo de hoje contra o River Plate. Então vamos acompanhar aqui que o pessoal trouxe aqui a respeito dessa provável escalação. Será que o Andrés vai ser titular ou não? A gente pode acompanhar aqui no chaveamento, né, cara? Tá afunilando, tá chegando um momento decisivo. Então é isso, cara. Vamos ver aqui o que a gente tem sobre o Palmeiras. Será que o Andrés vai ser titular ou não? Mas comenta aqui embaixo qual seria o seu time ideal para jogar esse jogo, lembrando que é fora, lá no Monumental de Nunes, então é um jogo complicado. Como é que você iria com o Palmeiras para esse jogo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na Residência dos Porcos, dá essa moral pra gente e deixa seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho, fechou? Então é isso, avante palestra, bora pro vídeo. Você tem outras dúvidas, né? Se vai entrar o Bruno Fux na vaga do Murilo? do Facundo, né? Para jogar zagueiro. Com 3 zagueiros e abrir Kelvin e Piquerez pela esquerda. Que visual maravilhoso. Mas depois do jogaço que fez... É difícil, calma. Né? É difícil essa decisão. É uma decisão difícil, porque o time do River tem 2 meias barra pontas, não é um time veloz. Não é um time de construção, não é um time veloz. É um time que pressiona, saída de bola, mas não é um time veloz. Não sendo veloz, você pode entender a entrada dos 3 zagueiros. Não acredito que o Abel vai colocar o Andrés desde o início, por causa da falta de ritmo de jogo dele. Eu colocaria, é jogo grande para jogador grande, né? E colocaria, assim, o Fux na vaga do Facundo ou o Sousa pela direita. Então, meu time teria os 3 zagueiros, Felipe Anderson, né? E a dupla de ataque. O Andrés e a dupla de ataque, o Andrés na vaga do Evangelista. Aí eu viro pra você e falo, Abel, por favor, o time joga tão bem, faz uma bela partida, talvez a melhor primeiro tempo do seu ano, e por que você tá trocando o time? É duro, né? Não é duro, é fácil de entender, Vessa. É só você olhar pro tamanho do jogo, o confronto como é, 100 mil pessoas na tua orelha, o River Plate não perde faz anos, entendeu? Você tem que olhar para tudo isso, não é? Não dá para achar que futebol é transparência. Você fez um jeito de jogar que contra o Inter, meteu 4-1 no Inter, que isso vai se replicar. Você tem que olhar para o adversário também, a circunstância do jogo, a pressão que você vai encontrar, entendeu? Então, entender também que é mata-mata, que são 2 jogos. Eu sei que o torcedor do Palmeiras agora está arrancando a minha cabeça. Mas, tranquilamente, eles estão torcendo a minha cabeça nesse momento, tá? Mas é como eu penso, a estratégia pensando num adversário. Lembrando que, estrategicamente, nos últimos anos e meio, o Palmeiras foi um desastre fora de casa nos mata-matas. Verdade. Certo? Então é só um dilema. Deve estar tudo isso na cabeça do técnico. É isso. Ele tem que ver, tem que... Né? Ele como tem que jogou tomar... a última Exato. estratégia específica. Isso. Não, só para não ser engenheiro de obra pronta, o que ele depois pode... do jogo. Eu tô falando antes. Eu manteria o mesmo time. Não, tudo bem. O que ele pode também pensar é entrar com o Alan pela direita ou o Andréas e o Evangelista pela direita. Andréas de 8, Evangelista do lado do campo, mais pelo lado direito. O Facundo. É o único que está aí com a... né? E mantém Kelvin, a linha de 4 atrás. Vamos colocar, então, o Lucas Evangelista falando sobre esta partida. De fora eu sempre tive uma imagem assim do Palmeiras, que é uma equipe que se transforma, né, na Libertadores, em outras competições também, porque está sempre brigando por título e conquistando título, mas o pouco tempo que eu estou aqui, eu vejo a importância que esse campeonato tem para o Palmeiras, para a história do Palmeiras, da torcida, então tem um gostinho especial, tem algo a mais. Com certeza. A grandeza do River, a postura que eles têm dentro da casa deles, a atmosfera também que se cria quando joga dentro da casa deles, mas eu costumo dizer até que a gente é privilegiado em estar jogando essa partida, tá num momento assim, eu acho que muitos jogadores queriam estar no nosso lugar, então eu acho que olhar para essa partida como uma oportunidade, um privilégio. Muito bem. Tá aí o Lucas Evangelista que tá aí. Ele e o Andreas Pereira, o Massa já analisou as opções são essas, são poucas. Sim. Poucas no sentido de mudanças para o jogo, acredito, numa ou 2 se tanto.
Eu levantei aqui na mesa a possibilidade de ser a estreia do Evangelista em Copa Libertadores, porque o Red Bull jogou Sul-Americana, mas eu acho que Libertadores ele não jogou. Ele pisaria no Monumental pela primeira vez. Putz, os moleques lá, o Alan, Luiz, esses caras têm mais rodagem de Libertadores que o Evangelista. Sim, é isso. A molecada tem, por incrível que pareça. Essa é uma outra possibilidade, mas eu não acredito que ele vai mudar tanto assim. É um cara e olhe lá. Você veio de quem, Arnaldo? Eu gosto. Você sabe que a minha surpresa da temporada, quando eu estava elogiando o Cruzeiro, como o Vessone falou, era a questão de você manter o mesmo time independentemente do adversário. Acho que isso é muito raro no futebol atual. Não acho que seja a melhor estratégia. Não é assim que o Abel pensa, inclusive. E o Abel não pensa assim. É o treinador, né? Não então eu acho que ele pensa diferente do Jardim. O Felipe pensa também como o Abel, guardando as proporções. Acho que o Felipe vai mudando de acordo com o adversário, as circunstâncias. Então eu imagino que ele vai fazer modificação tática, mesmo que o time tenha se apresentado tão bem contra o Internacional. Aquilo não é que tá, eu acho que não é para se jogar fora. De repente pode ser a escalação para a partida de volta. Dependendo da circunstância, né? Eu acho que aquela formação, ela tá ali na memória, ganhou pontos. Essa formação contra o Inter. E acho que ele pode utilizá-la quando bem entender. Mas esse jogo eu acho esse jogo talvez o jogo mais difícil do Palmeiras na temporada até agora. Mais que os jogos contra o Corinthians. Que o Palmeiras não respondeu bem, né, nos jogos contra o Corinthians. Porque aí eu acho que o fator casa conta muito. Se o Palmeiras sair de lá sem perder, aí a classificação está encaminhada, mas lá é bruto. Eu tenho outra... A minha visão é completamente ao contrário. Você está falando do melhor visitante do país e da América do Sul, com então. alguma sobra que tem 80%, 90% de visitante. Palmeiras tem muita chance de ganhar Deus te ouça. no Monumental, mas Não, muita sim, chance. eu acho que também tem chance de ganhar. Acho que também tem chance de ganhar. Por isso que eu acho que é adequado uma boa... É mais fácil o Palmeiras ganhar no Monumental do que com os argentinos furando bola e jogando 40 minutos de bola rolando, 35 de 90. Eu acho que é muito mais fácil ganhar lá dentro. O jogo, pra mim, vai passar... O jogo do Boca, que não teve nem jogo aqui no Allianz Parque, todo mundo lembra como foi. Não teve jogo. Do goleiro ao banco, não teve jogo. Então, trazer esses caras pra cá é de novo Depois do gol do Boca, não teve jogo. Agora, a chance... Acho que o Palmeiras pode ter... um visitante de pontos corridos, hein, cara? Como o Massini falou. Não, na Libertadores também. É que não tem um adversário desse tamanho. Sim. Não, até agora, nas oitavas, passeou. Mas agora vai ter um adversário... Olha o que diz aqui o que Gui Verde. Fala, Gui. Gui Verde, de 1914. Ele fala uma coisa. A postura nas últimas eliminações na Libertadores foi de querer especular no jogo de ida, ser amassado e ter que ir para o desespero em casa. Não pode repetir o mesmo erro. O time é o mesmo, diz ele. É isso. Não, o time não é o mesmo. O time é completamente diferente. Não, o que ele está dizendo vai com essa postura porque manter tem o que ir lá mesmo para time. ganhar, Mas, tal, isso. cara, colocar o Fux e tirar o Facundo não vai mudar muito a hora do Brasil. E não vai ficar mais defensivo. Pelo contrário, você pode até... você vai ficar até mais ofensivo com Kelvin e Piquerez. Os dois apoiam bem, são jogadores de boa chegada. Mas eu não acredito. É diferente de postura. Chegar lá e ficar sentado, como diria, evoco a emenda 14 de Oswaldo Pascoal, sentado lá, que nem morcego na trave, com as pernas penduradas, defendendo. Não é diferente, não é isso que eu estou dizendo. Não é? O que eu estou dizendo é você ter rotas alternativas com jogadores com qualidade para poder chegar ao gol do River. É o que eu ia falar na sequência antes da mensagem do Gui, que é o seguinte: os primeiros 15, 20 minutos são essenciais e fundamentais, porque se o River fizer um gol, vai acabar o jogo de novo. Entendeu? É isso. E o Palmeiras tem que jogar contra o River uma imagem que eu tenho visto e acompanhado na mídia argentina de que o Palmeiras é um bicho-papão, sabe? Então, jogar, entrar e ficar sentado lá atrás vai surpreender os argentinos, essa forma. O que eu imagino que o Palmeiras deva fazer é jogar, sair também, atacar, mas com cuidado. Eu acho que quem vai ter mais dificuldade vai ser o São Paulo.
Mas vamos ver o que vai acontecer, porque o jogo do Palmeiras contra o River também não é nada fácil. É isso aí. A partir de agora é tudo de primeira, meus amigos. Deixa eu ver aqui para onde nós vamos. Vamos chamar o Flávio Latif, está conosco já conectado, né? O meu amigo. E ele vai trazer informações para a gente do jogo entre River Plate e Palmeiras. É isso, meu amigo Flávio Latif? Porque o Abel Ferreira tá com o time todo à disposição e isso é raro, né? Uma boa tarde para você. E aí, Diego, PVC, Arantes, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o Abel Ferreira, até o Bruno Rodrigues, né, que completou quase 600 dias sem jogar, voltou aos gramados contra o Internacional e deve viajar à Argentina. O Palmeiras já treinou no final da manhã de hoje e viaja para a Argentina no final da tarde, previsão de chegada hoje à noite. Muitos palmeirenses queriam saber se o Palmeiras ia treinar por lá, né, para poder prestigiar os jogadores, mas isso não vai acontecer. O Palmeiras não tem nenhum treino programado na Argentina e o clube na última segunda-feira fez a atualização na lista de inscritos dos atletas na Libertadores, né? Saíram Vanderlan, o Matheus, goleiro que foi para o Alverca, e o Naves, entraram Andréas Pereira, né, o tão aguardado Carlos Miguel e Jeff Ten. Então, os reforços que chegaram depois na janela poderão estar em campo. E aí a expectativa maior fica em relação ao time que vai jogar, né? Porque o Andréas Pereira ele só atuou contra o Inter mais de 20 minutos, por volta de 20 minutos, e não atuava desde junho. Então fica a expectativa se vai ser ele ou o Evangelista na posição de segundo volante. E na lateral direita, o Kelvin, que passou de passagem pelo Giai e ganhou a posição pelo lado direito, ou o Giai, porque o Abel Ferreira utilizou o Giai nos compromissos que o Palmeiras teve contra o Universitário nas oitavas de final e o Kelvin no Brasileirão. Por se tratar de um jogo fora de casa, existe essa questão, né? Já que o Kelvin é um lateral muito mais ofensivo. E onde a gente está vendo o Maurício aí na meia-direita, também tem uma dúvida, né? Porque o Maurício retornou de lesão justamente no jogo contra o Inter. O Rafael Veiga, que poderia fazer a função, também retornou de lesão. E o Facundo Torres foi o titular no jogo contra o Inter, deu uma assistência para o Vitor Roque. Então é outra posição que fica a depender do que o Abel vai decidir. O Palmeiras está muito confiante para esse jogo, né? Nos últimos 7 jogos são 5 vitórias e 2 empates. Mas como o PVC vem alertando durante a semana, o River numa fase muito boa, não perde há 12 jogos jogando em casa, então é um duelo bem complicado para o time do Palmeiras. É isso aí, Flávio Latif. Fica aqui com a gente, PVC e ex-Palmeiras. Eu fiquei olhando a possível escalação do River Plate, não tem o Galopo está suspenso, não joga, mas tem o Maxi Salas que estava que acabou de ser contratado, que entra para fazer o lado esquerdo do Racing, foi campeão da Copa Sul-Americana no ano passado. Ele fazia o lado esquerdo, então é uma característica de ataque do River que pode permitir, isso que o Latifi citou, de jogar o Giai para defender um pouco mais, o Giai fazer uma saída de 3, mas o que está acontecendo com o Palmeiras normalmente é que a saída de 3 é com o Aníbal, e por isso ele estica os 2 laterais e por isso o Kelvin é mais importante do que o Giai. Só que vai ter que marcar o Salas. Em teoria, se o River jogar com 3 zagueiros, como se projeta, com Quinteiros e Nacho e Enzo Pérez por trás, você faz a marcação com os 2 volantes e libera os 2 alas para bater ala com ala. Só que, no fundo, vai ficar 2 atacantes, o Driussi e o Salas, para os 2 zagueiros. Então, talvez o Abel pense um pouco em alternativa com o Giai mais defensivamente. Acho que não. Acho que ele vai tentar marcar a saída de bola. A melhor característica do Palmeiras hoje é pressionar a saída de jogo do adversário. Quando pressiona, recupera e define, como foi contra o Internacional, o Palmeiras torna os jogos mais fáceis. Tem sido muito mais fácil para o Palmeiras fora de casa do que dentro de casa. Só que para o River tem sido muito mais fácil dentro do Monumental de Nunes do que fora. São 15 partidas de invencibilidade do River. 8 vitórias e 7 empates.
o River não perde desde fevereiro, quando caiu 2-0 para o Estudiantes, justamente o adversário que venceu no último jogo em La Plata no final de semana. Não dá para ter certeza do que ele vai fazer. Muita gente falando que vai jogar o Lucas Evangelista. Eu acho que é a hora do Andréas, para ter um pouco mais de controle da bola. Mas vamos ver o que ele vai fazer amanhã. O jogo não é simples. Muita gente olha para o retrospecto. O Palmeiras eliminou o River nas semifinais de 99 e nas semifinais de 2020. Não é aqui que está o ponto. Esse River é bem forte, né, PVC? A gente vê a escalação ali. São 3 jogadores campeões do mundo, né? O Armani, que era goleiro reserva, tudo bem, mas o Acunha... e o Montiel também. Então, assim, é um time muito forte que no Mundial de Clubes, que foi o último grande campeonato dele, não foi bem, né? Acabou sendo eliminado na fase de grupos. Foi a última derrota também. Foi a última derrota, 2-0 contra a Inter de Milão. Mas é um adversário muito complicado para o Palmeiras, até porque existe um componente de todo o ambiente que se cria ali de Libertadores também, no Monumental de Nunes. Né? Fala pessoal, olha só, imagina como é que tá o palmeirense na expectativa para essa partida de amanhã contra o River Plate para abrir as quartas de final da Copa Libertadores da América. Nessa terça-feira, no último treinamento na academia de futebol, Abel Ferreira teve todo mundo à disposição, à exceção do Paulinho, que segue se recuperando de uma cirurgia. No mais, não tem ninguém suspenso, nem ninguém machucado. Todo mundo livre e liberado para o técnico Abel Ferreira montar o Palmeiras da maneira que ele entender melhor. E a informação que nós temos é que o Palmeiras deve iniciar a partida contra o River com o Andrés Pereira no banco de reservas. Pelo menos foi assim que ele trabalhou nessa terça lá na academia. Aliás, Andrés Pereira, Jefté e Carlos Miguel, os 3 reforços devidamente inscritos, liberados e relacionados para essa partida contra o River em Buenos Aires. E falando em River Plate, vamos tentar entender melhor como é que está o cenário do adversário do Verdão? Pois bem, o River Plate vive grande fase, assim como o Palmeiras. Depois da eliminação no Mundial de Clubes para a Internacional de Milão, o River fez 12 jogos. São 6 vitórias e 6 empates, ou seja, invicto desde o Mundial de Clubes. Até agora, nessa temporada, o adversário do Verdão fez 20 partidas em casa. E dessas 20 partidas, só uma derrota, que aconteceu lá em março para o Estudiantes. Agora, quer uma estatística boa para o palmeirense para se animar para amanhã? Na Copa Libertadores da América, o River fez 4 jogos no Monumental de Núñez, palco do jogo de amanhã. E só ganhou uma vitória no Monumental, no mais 3 empates. E convenhamos, para o Palmeiras voltar de lá com um empate e decidir no Allianz Parque, não é nada mal. Tô certo ou tô errado? Passo a bola para vocês. Um abraço. Abraço, Salazar. Tá certo ou tá errado, Chicão? Tá certíssimo, né? Certíssimo. O empate lá do Palmeiras vai ser um resultado espetacular. Monumental. Aí decide aqui no W Torre, né? No estádio W Torre. Desculpa, Allianz Parque, viu, Chicão? Desculpa, errei. Eu sempre erro quando eu vou falar. Né? Tá certo. Então, quer dizer, vai ser um jogo que o Palmeiras vai ter que segurar o River Plate. O bom era o Palmeiras ganhar, né? Pelo menos 1 a 0. Não, Michele, um empatezinho, o Palmeiras trazendo de lá, é um baita resultado, vai decidir na atmosfera do Allianz Parque, atmosfera toda favorável. 40 mil pessoas. A tarefa é indigesta, não tem como, não vai ser fácil. O River, só para que vocês tenham uma ideia, no Campeonato Argentino, em termos de apertura, né, e clausura, que seria a primeira fase, segunda fase do Campeonato Argentino, o River perdeu uma única partida. E se o River vai pegar uma atmosfera aqui muito desfavorável no Allianz, não vai ser diferente o que o Palmeiras vai enfrentar no Monumental. O Monumental, depois da reforma, né, o Monumental já era um estádio lendário, um estádio maravilhoso. Pessoas, né? Agora, do jeito que eles aproximaram o torcedor do campo, é um caldeirão. Então, o River está vivendo um ótimo momento, tem um técnico extremamente competente, que é o Gallardo. O Gallardo sabe o que está fazendo, já é campeoníssimo o Gallardo, tem uma identidade com o clube. E a campanha do River na temporada, em termos de Brasil e Argentina, a temporada do River é melhor que a temporada do Palmeiras. O time perdeu é como se fosse pontos corridos, mas primeiro e segundo turno, né? Abertura e clausura. O River perdeu um único jogo lá. Então, é um jogo indigesto. Trazer um empate de lá
para administrar em casa, é um ótimo resultado. Todos os jogos Brasil e Argentina são indigestos, né? Não tem como, né? Agora, o que me causa espanto é o Andréas Pereira no banco de reserva. E se ele veio para ser titular e resolver o problema, por que está no banco de reserva? Porque o Palmeiras... O Evangelista é melhor que ele. Porque o Palmeiras, nesse momento, não está no desespero assim como o seu Corinthians, de reforços. O Palmeiras já tem uma base montada, Chico. E o Palmeiras tem uma base montada. O Abel é muito disso, e o Abel, como disse a Michele, o Abel tem essa cultura, essa filosofia. Quem chega vai ter que entender o modus operandi da equipe, como o time joga, para se adaptar no esquema. É muito questão de tempo que o Andréas Pereira, pela sua qualidade, como você disse, venha realmente assumir a condição de titular. Mas nesse momento, o Abel prefere dessa forma e aí é uma opção do treinador e a gente tem que respeitar, Chico. Mas o titular, que é o Evangelista, não chega nem aos pés do André Pereira. Perfeito, Chico, perfeito. Que eu acho que tudo ao seu tempo, Chico, é um desperdício. Mas às vezes é a confiança do treinador em fazer o que exatamente o treinador pede, sabe aquela coisa? Eu não sei que ele vai jogar na retranca. Em prol do coletivo, Chico Lang, em prol do coletivo, mantém quem está jogando aos pouquinhos. Isso, aos pouquinhos vai entrando o Andréas Pereira e se adaptando. Ele fechar numa retranca danada e jogar por uma bola, pode ser também. O Palmeiras é reativo, obviamente vai jogar dessa forma. Família, então essas foram as notícias de hoje, né, cara? Jogo aí importantíssimo, jogo de ida pelas quartas de final, Palmeiras e River Plate e Palmeiras, expectativa gigante, ansiedade a 1000. E vamos ver, né, cara, qual que vai ser a postura do Palmeiras, se vai jogar pra ir pra cima, pra fazer o resultado, ou se vai ficar mais na defensiva, buscar transições, saídas rápidas, né, cara? Palmeiras que tem o Vitor Roque ali, que é muito explosivo, muito rápido, e o Flaco Lopes também, que tem tido umas boas arrancadas, pode muito bem aí também jogar no contra-ataque. Mas eu acredito que o Palmeiras, marcando em cima, marcando pressão, consegue sim se impor lá, mesmo jogando no Monumental, o Palmeiras consegue sim ir pra cima e jogar de igual para igual contra o River Plate lá, hein? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. O Palmeiras deve ficar mais na contenção, pro contra-ataque, ou deve ir pra cima? Quero saber a opinião de vocês, beleza? Então é hoje, família, é isso. 9h30, Palmeiras e River Plate. Jogão aí pra gente, cara. Libertadores, obsessão. Tá ligado como é que funciona, né? Vamos pra cima e que o Verdão consiga fazer uma boa partida e trazer pelo menos um empate de lá pra gente resolver aqui em casa depois, no Allianz Parque, fechou? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, porque isso fortalece muito. É isso. Avante palestra. Se porque é louco, é nóis. Dale, dale, Palmeiras!